Deus nos trata como filhos adultos. Deus quer que eu e você desfrutamos das coisas grandes que Ele tem para nós. Mas se nós não crescermos, se nós não desenvolvermos, se nós não deixarmos o Espírito dEle nos conduzir, nós poderemos, em vez de ser uma bênção, poderemos ser maldição na vida das pessoas. Os irmãos podem sentar aí, nós vamos assistir um vídeo.
Inicia o ano da proteção e provisão. Estava orando a Deus, clamando, pedindo, referente ao tema desse ano 2025. E o Espírito Santo de Deus começou a trazer no meu coração esse tema, o ano da proteção e provisão. Deus quer fazer coisas grandiosas nas nossas vidas. Todos aqueles que estão debaixo dessa cobertura espiritual, Deus vai honrar de uma maneira muito poderosa. E Deus vai prover na vida dos queridos amados como vocês nunca poderiam imaginar antes. Aqueles que tiverem atitude, postura, vocês vão nadar de braçada, vão ter tantas experiências com Deus, tantas coisas gloriosas. Mas no outro lado, as pessoas que viverem em termos do mundo, sem essa proteção de Deus, sem essa posição em Cristo Jesus, eles vão sofrer muito. O mundo lá fora vai sofrer. Mas os filhos de Deus, nós estamos debaixo de uma cobertura, de uma proteção, e o Senhor proverá de uma forma extraordinária nas nossas vidas, e nós vamos contemplar tantos milagres, tantos sinais, tantas maravilhas, como eu imagino que nós nunca vivenciamos antes. Algo extraordinário que Deus tem para as nossas vidas. Por isso tome posse da segurança que nós temos em Cristo, da proteção em Cristo Jesus e de toda a provisão da parte de Deus para com a sua igreja na face da terra. E que nós vamos viver momento extraordinário, sobrenatural, grandioso, porque o Senhor nos ensinou a viver na quarta dimensão. E algo maravilhoso Deus se manifesta na vida dessa igreja, na vida desse povo, na vida dos seus filhos. Se prepare, grandes coisas. O meu clamor, a minha súplica, e o que eu tenho declarado e profetizado a cada um de vós, cada um de nós, teremos experiência gloriosa da parte do Pai, que nós vamos ficar dia após dia testemunhando das grandezas, das maravilhas, das coisas grandiosas que só Deus pode fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de deixar um pensamento a cada um dos queridos nesta noite. Eu sei que é uma expectativa no mundo todo, um desejo de um ano vindouro cheio de graça, de conquista. Muitos buscam através do ocultismo, muitos buscam através da simpatia, através as coisas místicas, um futuro melhor, um ano melhor, muitas riquezas, saúde. Muitos estão hoje na beira-mar, saltando ali 7 ondas, comendo 12 sementes de fruta, e assim a gente vê tantas coisas místicas que as pessoas acham que isso vai trazer felicidade, saúde, paz, alegria, prosperidade. Mas nós temos a referência às nossas vidas, onde que nós temos a certeza daquilo que Deus fala, daquilo que Deus é, daquilo que Deus cumpre as nossas vidas. Eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra de referência para que nós pudéssemos estarmos compartilhando com os irmãos. E eu gostaria de compartilhar no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3. Eu coloquei como tema esse pensamento, olhando para Jesus. Sabemos que um grande amor, ele começa com um grande olhar. Então nós devemos olhar para Jesus, porque Ele é o Deus de amor. A palavra do Senhor fala aqui em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixamos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desmaiando em vossas almas. Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra.
por essa revelação que o Senhor ministrou no meu coração, no meu espírito. Espírito Santo, é seu momento, a sua hora, fala conosco em nome de Jesus. Nós já repreendemos, já amarramos tudo aquilo que o inimigo poderia tentar, roubar a tua palavra dos nossos corações, que bate em retirada e nunca mais solte. Queremos somente a presença do Senhor. Que teu nome seja glorificado através dessa palavra, desse pensamento, em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos quando o autor de Hebreus ele escreve esta carta, ele está falando de uma forma de uma competição. Porque Deus sempre falou alguma coisa que nós entendemos. Porque o nosso Deus não é Deus de confusão. As coisas de Deus é muito simples, tão simples que muitas vezes nós não conseguimos perceber. Nós sabemos que por certo, tanto os gregos como os romanos, eles eram extremamente interessados em competições. Para eles era uma honra defender a sua cidade ou defender o seu país. Todos os gregos, todos os romanos, eles eram apaixonados por esporte. Nós sabemos que naquela época construíram ali o Coliseu para cerca de 50 mil pessoas, só para participar, assistir aqueles espetáculos que eles faziam. Eles faziam treinamento pesado, para sempre estar bem preparado para as suas competições. Então alguns até mesmo cansavam, outros desmaiavam. Não parece, mas eu já fui atleta, né? Eu já participei de muitas competições, tanto de futebol como corrida. Eu já vi muitos atletas, principalmente no atletismo, chegando, muitas vezes desmaiou, passou a linha de chegada, desmaiaram. Teve muitos que passaram mal durante o trajetório. Então nós sabemos, e quando nós lemos um texto, aquele que entende um pouco de atletismo, aquele que já participou de alguma competição, pode entender aquilo que Deus quer falar conosco. Que existe uma forma, existe uma corrida, existe um desafio, existe um propósito na vida de cada um de nós. E para que nós possamos chegar, para que nós possamos viver, para que nós possamos triunfar, nós precisamos estarmos preparados para isso. Nós precisamos estarmos atentos, porque durante a nossa caminhada, existem algumas adversidades que porventura surgirão no nosso caminho. Isso é a importância de nós perseverarmos até o fim. E a palavra do Senhor diz para que nós possamos receber o prêmio também. Cada um de nós estamos nesse mundo numa missão. Por isso o tema deste ano nós temos como proteção e provisão. Esse é o tema presente desse capítulo aqui. O que é a perseverança? É a confiança em Deus. Se eu estou perseverando num projeto, num propósito, num sonho, de algo que Deus tem falado, revelado na minha vida, eu estou ali, se eu sou perseverante, isso é um sinal que eu confio em Deus. Porque se você não confiar em Deus, não confiar naquilo que Deus colocou, não confiar no teu propósito, não confiar na palavra que Deus tem para você, você não vai ter confiança, você não vai conseguir ter perseverança. Então se eu persevero, é porque eu confio em Deus. Então quando o povo hebreu recebeu esta carta, muitos estavam pensando em desistir. Muitos estavam pensando em retroceder. Muitos estavam pensando em parar. E nós estamos diante de um ano vindouro, onde Deus tem inúmeras promessas para se cumprir na minha vida, na sua vida, nesse próximo ano. De uma maneira grandiosa e tremenda. Sabemos que nós recebemos um poder de uma pessoa, que essa pessoa é o Espírito Santo. Todos nós, na comunhão, no relacionamento com o Espírito Santo, nós vamos vencer todo e qualquer obstáculo que porventura poderia surgir nas nossas vidas, porque o Espírito Santo sempre vai estar nos estimulando, o Espírito Santo sempre vai tocando para que nós possamos continuarmos avançando a cada dia, a cada instante. Eu cada vez que olho para esse texto, eu lembro de um arrebatamento que eu tive no Espírito antes de nós começarmos esse trabalho.
diante de uma visão que Deus me deu, diante de um arrebatamento. Eu não estava dormindo, Deus simplesmente, eu fui arrebatado, e o Senhor começou a mostrar um pouquinho da trajetória minha espiritual. E eu lembro que o Senhor mostrava muitos obstáculos, muitos empecilhos, muitas oposições que se levantavam contra a minha vida. E eu via um grupo de anjos que me acompanhavam, e eles sempre, muitas vezes eu cansava naquela trajetória, muitas vezes parece que as forças se acabavam, e eu via os anjos ali dizendo: Isaor, você não pode parar, você não pode retroceder, você não pode ficar parado, porque muitas vidas alcançarão o reino de Deus, através daquilo que Deus colocou nas suas mãos. E muitas vezes olhava para os anjos e falava: mas por que vocês não fazem isso? Olha, nós estamos fazendo. Por isso, quando a Bíblia fala que nós temos que atentarmos para essa carreira que está proposta a cada um de nós, porque nós estamos cercados por muitas multidões de testemunha. Quais são as testemunhas que estão contemplando a sua vida no dia a dia? São os anjos do Senhor. É o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Espírito Santo, mas os anjos do Senhor também, eles estão ao nosso redor, contemplando. Deus trouxe, Deus me mostrou como eles agem, e era preciso que eu estivesse anunciando a palavra, declarando a palavra, usando a palavra, verbalizando a palavra, para que eles também entrassem em ação e começassem a trabalhar em prol daquilo que Deus tem para fazer na minha vida e através das nossas vidas. Sempre assim. Então sempre que nós devemos continuar, muitas vezes vem algumas oposições, muitas coisas poderia tentar nos entristecer, fazer com que nós paramos. E aí, se você tiver, o texto diz que nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador de toda a obra, e assim você nunca vai retroceder. Então esse ano vai ser um ano o ano da diferença, em que o teu sentido no meu coração não tem como nós ficar em meio termos. Aqueles que entenderam o propósito de Deus vão contemplar as maravilhas do Senhor, vão desfrutar de um momento extraordinário, magnífico, de experiência, de uma vida de abundância, de uma vida de abastança, de uma vida de cura, de milagre, de sinais de maravilha na sua família, na sua empresa, nos seus negócios, nos seus projetos. Conquista imaginar verdadeiras presentes da parte de Deus. Mas no outro lado, as pessoas que não atentarmos, olha o que eu estou falando, eles vão sofrer muito neste mundo. Não estou falando em termos de Brasil, estou falando em termos do mundo todo. Talvez você não acredite aquilo que eu estou dizendo hoje, nesta noite. Mas no outro lado, há poucos momentos, o Senhor quer manifestar um grande avivamento através da igreja dele, na face da terra, como nós nunca vivenciamos antes. E para isso que nós precisamos estarmos preparados, focados naquilo que Deus está liberando sobre as nossas vidas. Então, o inimigo, ele sabe daquilo que Deus tem preparado para fazer através do seu povo, através da sua igreja. Então a nossa postura, a nossa atitude, a minha postura, a sua atitude, a sua postura, fará toda a diferença nessa caminhada. Não só você realizando os sonhos, mas vendo o sobrenatural de Deus acontecendo através da sua vida, sobre a vida das pessoas de uma maneira grandiosa, poderosa, tremenda, como nós nunca poderíamos termos imaginado. Porque todos nós, Deus tem um alvo para nós. Uma grande missão para completar através das nossas vidas. E agora chegou o momento da grande largada da igreja. Nós já estamos nesta corrida. Não tem como nós retrocedermos. Nós vamos chegar. O Espírito Santo é que nos dá força para que nós possamos vivenciar. Existe um grande alvo. E Jesus já venceu todas as coisas. E nós simplesmente vamos colher os frutos das promessas da palavra de Deus. Quando nós lemos as Escrituras, o tempo que nós estamos vivendo hoje, no momento de graça, do favor de Deus, os homens e mulheres do passado, eles queriam viver aquilo que eu e você estamos vivendo hoje.
Uma pessoa cheia do poder, cheia do Espírito, vivendo debaixo da graça do Senhor, daquilo que nós não merecemos, mas Deus tem para fazer através das nossas vidas e sobre as nossas vidas. E tudo que eu e você precisamos crer, acreditar. Por quê? A Bíblia já diz que nós somos mais que vencedor. Todos nós somos coroados. Todos nós temos algo grandioso. E o propósito de Deus para nossas vidas, através das nossas vidas, é revelar o Deus Pai ao mundo e revelar o Deus Filhos. O Deus Filho e o Deus Pai. Esse é o propósito que Deus quer fazer. Porque você poderia imaginar uma pessoa eternamente perdido no reino das trevas, por não ter um encontro, por não conhecer Jesus? Consegue passar isso na sua mente? Você consegue imaginar quantas pessoas Deus quer alcançar através da sua vida? Porque Deus abençoa a vida através de vida, Deus salva a vida através de vida, Deus edifica a vida através de vida, Deus se manifesta através de vida, através de cada um de nós. Porque Cristo é o cabeça da igreja, nós somos membro ativo do corpo de Cristo. Se eu e você estamos vivendo só a função deste mundo, nós estamos vivendo uma vida de gado. O que é uma vida de gado? Você come, você bebe, você tem uma moradia e acha que tudo isso é uma maravilha. Não! Existe uma alma, existe um espírito dentro de nós. Nós temos um corpo que um dia será um corpo glorificado. Para viver a vida esplêndida, o esplendor da glória de Deus neste mundo. Olha que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 12, ele diz assim: não que já o tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, para ver se poderei alcançar aquilo que para que eu fui também alcançado por Cristo Jesus. Paulo está dizendo, também tenho um alvo. Eu estou, não que eu seja perfeito, mas eu vou prosseguindo. Ele quer dizer, assim como Cristo me alcançou, eu também quero alcançar a outras vidas. Nós sabemos que esse Paulo aqui era aquele homem que perseguia a igreja, que prendia os cristãos, que levava homens e mulheres e crianças para o presídio. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus, um dia o Senhor mudou a sua vida. Ele era uma pessoa religiosa, vivia debaixo de um padrão, de uma lei, de uma estrutura religiosa. Mas um dia que ele teve um encontro com Jesus, isso mudou a sua mente. Porque quando nós temos um verdadeiro encontro com Cristo, nós não queremos as coisas somente para nós, mas nós queremos que as demais também usufrua e desfrute desta paz, desta alegria, desta felicidade que só Jesus pode nos dar. Olha o 13, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para o que estão adiante. Existe algo que muitas vezes nos freia, nos trava. É quando nós começamos a caminhar com Cristo. E muitas vezes nós queremos olhar pelo retrovisor. Muitas vezes o velho homem, muitas vezes a carnalidade, muitas vezes as práticas do passado, muitas vezes as ofensas, as perseguições, as injustiças que aconteceram conosco, nos impede de nós desfrutar daquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário em prol da minha vida e da sua vida. Por isso nós temos que olhar constantemente para Jesus, o autor e consumador de toda a obra. A tendência do nosso adversário é tirar o nosso foco da palavra de Deus, tirar o nosso foco do Espírito Santo, tirar o nosso foco de Jesus, para que nós olhamos para os problemas, para as dificuldades, para os intempéries da vida. Não, nosso foco é o Senhor. Esquecer as coisas, porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo vivem novidade de vida. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. No 14 ele diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Aqui nós encontramos 3 recursos divinos que nos estimula a perseverar diante das dificuldades.
Nós precisamos olhar para o alvo, Cristo Jesus. Porque a nossa pátria, ela não é aqui deste mundo. A nossa pátria é no céu. Nós estamos aqui cumprindo o propósito. Tudo que você está construindo aqui neste mundo vai ficar. Tudo tem prazo de validade. Tudo que nós fazemos na terceira dimensão vai ser destruído, vai ficar. Aquilo que nós fizermos na quarta dimensão, isso vai permanecer para todo sempre. E como que eu posso, e você pode, nós podemos atingir e vivermos esta realidade? Primeiramente, nós tomando o exemplo de Cristo, de Jesus como Filho de Deus. Sempre Jesus é a nossa referência. Nós temos que tomar a Ele como referência. Em segundo, a certeza do amor do Pai pela minha vida. Você precisa entender, você precisa compreender que Deus te ama. Que você é filho de Deus. Porque muitas vezes existe, no momento de algumas intempéries, algumas adversidades, oposição, uma das estratégias do inimigo é tentar colocar dúvida no teu coração, no meu coração, que nós somos filhos de Deus. Nos momentos de adversidade, por que eu digo adversidade? Porque existe um reino contrário, e esse reino contrário luta contra as nossas vidas, mas nós somos a luz do mundo, e por isso o inimigo tenta nos parar, mas não tem como. Tudo que eu e você precisamos olhar para Jesus. Se o próprio Satanás, ali no deserto, tentou colocar dúvida no coração do Filho de Deus, o Deus encarnado, dizendo, se tu és Filho de Deus. É claro que Jesus era Filho de Deus. Então, você precisa ter essa convicção, essa certeza do amor do Pai pela sua vida. O exemplo de Jesus, o amor do Pai pela sua vida. E o terceiro que eu quero compartilhar também hoje, nós somos capacitados pela graça de Deus. Eu e você, nós somos capacitados para fazer coisas extraordinárias. Então o texto diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Se você olhar para um dos teus irmãos no lado, você está ali rodeado por uma pessoa que tem muito testemunho. Todos nós que um dia tivemos um encontro com Cristo, nós temos muito para testemunhar. O quem nós era, quem nós somos, as experiências, as transformações, as mudanças. Existe uma nuvem dos anjos do Senhor, como os demônios também, eles estão vendo tudo o que acontece. Multidões congregando e vencendo em Cristo Jesus. Se nós lermos, por exemplo, o capítulo 11 de Hebreus, nós vemos ali a galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que tiveram experiência extraordinária com Deus de uma maneira magnífica. Imagina eu e você, antigamente o Espírito Santo era esporadicamente, ele vinha sobre os reis, ele vinha sobre o sacerdote, ele vinha sobre os profetas, sobre aqueles que Deus queria usar, e depois ele se retirava. Era assim que Deus agia no Velho Testamento. Mas hoje não, hoje o Espírito de Deus, ele está permanentemente no meu espírito, no teu espírito, para que Deus possa realizar coisas grandiosas, e tudo que eu preciso é ser perseverante, tudo que eu preciso ter certeza, tudo que eu preciso entender o amor de Deus pela minha vida, e daquilo que Deus quer fazer através da minha vida. Olha o que diz em Hebreus 11:32. O que mais direi? Pois me faltará tempo se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio de espada, da fraqueza tiraram força,
tornaram-se poderosos na guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros. As mulheres que receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Quando nós lemos todo o capítulo 11 de Hebreus, nós vemos a galeria dos heróis da fé, homens e mulheres que fizeram coisas extraordinárias, debaixo da presença de Deus, do frutos de Deus. Esse mesmo Espírito Santo é que está sobre a igreja do Senhor, eu e você, para que também nós possamos ver essas coisas maravilhosas acontecendo nas nossas vidas e através das nossas vidas. E eu estou liberando, eu estou profetizando, eu estou declarando essas manifestações, essas evidências. Se você crer, se você recebe, crê que Deus fará coisas grandes e poderosas, além de que você pensa e imagina. Todos nós temos o mesmo Espírito. Também nós devemos continuar testemunhando, falando dos grandes feitos. Olha para esse texto aqui de Romanos 15:4. Pois tudo quanto foi escrito no passado, tudo quanto foi escrito no passado, vírgula, foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para que eu e você possamos aprender e vivermos, para que pela paciência e consolação das Escrituras. Paciência significa perseverança. Perseverança. Consolação quer dizer encorajamento. Você tem coragem. Então o que Deus quer da minha vida e da sua vida, seja perseverante. Paciência é perseverança. Consolação, encorajamento. É assim que eu e você vamos adentrar nesse ano de 2025, saqueando o inferno e povoando o céu, de uma maneira grandiosa, poderosa, como nós nunca poderíamos imaginar. Uma das melhores maneiras de desenvolver a perseverança é permanecer sempre com coragem. Aquele sopro do inimigo colocando um desânimo no projeto que Deus colocou na tua mão, que você não quer mais. Aquele sopro do adversário roubando, mentindo, distorcendo a palavra. E você olha para as pessoas e aquele desânimo bate no teu coração. É isso que o inimigo quer de você. Mas se você estiver olhando para Jesus, o autor e consumador de toda a obra, contemplando homens e mulheres do passado, que tiveram grandes conquistas, porque acreditaram, porque creram, porque confiaram em Deus. Nós também. Nós podemos, porque nós temos o Espírito de Deus nas nossas vidas. Veja alguns exemplos aqui. Por exemplo, se você tem um problema de família. Ai, minha família é difícil, minha família é complicada, minha família é isso. Leia a história da vida de José. E Deus terá a solução para você. Se você está vivendo dias difíceis no seu trabalho, na empresa, nos seus negócios, olhe para a vida de Moisés. E você vai ver como Deus se manifestou na vida dele. Se você foi injustiçado, se existe alguma mágoa, alguma ira, algum ódio, algumas injustiças, algumas traições na sua vida, e muitas vezes o inimigo lança algo para que você venha se vingar. Veja como Davi resolveu esse tipo de problema na vida dele. Olhe para os homens do passado, que a Bíblia diz que tudo o que aconteceu com eles são exemplo, são para nós aprendermos e colocar em prática. Visto que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o peso, Hebreus 12:1, peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta.
Quais são os pesos que nós devemos mover da nossa vida? Peso aquilo que não é pecado, mas pode ser algo que está roubando a sua comunhão com Deus, o seu tempo de celebração, o seu tempo de leitura da palavra. Tudo aquilo que se apresenta como empecilho para que você não venha servir a Deus, para que você não tenha tempo de vir na casa do Senhor para ouvir a palavra do Senhor. Não foi isso que aconteceu com Moisés, quando Moisés chegou para Faraó, libera o povo. Deus está falando para você liberar o povo dele. Eu vou levar esse povo 3 dias de caminho ao deserto, porque eles vão servir o Senhor lá no deserto. Porque não tem como servir a Deus no Egito. O Egito significa o mundo. Deus falou para Moisés: tira o meu povo e leva 3 dias para o deserto, e ali vão prestar um culto para mim. Restrito. E Faraó, o que Faraó fez? Não, eles estão muito ociosos. Eu vou dificultar, eu vou colocar mais peso, eu vou colocar mais trabalho, eu vou dificultar mais a vida deles, para que eles não tenham tempo de ir adorar a Deus. Muitas vezes esses emaranhados que acontece na nossa caminhada, não é pecado você faltar no culto. Não é pecado, mas só que existe alguns, isso são peso, são empecilho, que você vai dando prioridade a outras coisas e esquece que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Tudo representa. Pode até ser coisas boas que você está fazendo, útil para a sua vida, mas muitas vezes está ocupando. É isso que o autor diz. Isso impede de você correr, isso impede a tua missão, isso impede o teu propósito. Talvez esse peso impede a minha comunhão com meu Pai, Deus Pai, até mesmo com teus irmãos, os irmãos de fé, os irmãos de sangue. Não é pecado, mas muitas vezes o adversário está trabalhando nesta área, está nos prendendo. Às vezes o nosso próprio compromisso, a nossa própria agenda, ela pode causar, são os embaraços que está sobre as nossas vidas, que são o peso e pecado. Apesar de não citar qualquer pecado específico aqui, mas um grande pecado que impede de nós desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós, é o pecado da incredulidade. Você sabia que quando eu não creio, você não crê na palavra de Deus, está pecando? Esse é um dos pecados da incredulidade que impediu o povo israelita, Deus falando por anos e séculos, que eles entrariam em Canaã, a terra que emanava leite e mel, que eles teriam lá cidade grande, as casas grandes, cisterna, eles teriam ali os rios, teria ali as maiores frutas que alguém poderia ter visto, um cacho de uva para 2 homens carregar, e as maravilhas que tinha em Canaã, mas eles não entraram lá por causa do quê? Incredulidade. Talvez o pecado maior que nos impede de nós desfrutar de tudo aquilo que Deus já preparou, da nossa herança, das coisas espirituais e materiais, é a incredulidade, que o inimigo atinge o coração das pessoas. Tira todo o nosso direito de desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Por isso que nós voltamos para Hebreus 12:2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe está proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está sentado à direita do Pai. Jesus, a nossa referência, ele venceu todos os tipos de obstáculos, todos os tipos de empecilho. Sofreu, foi pregado na cruz, foi açoitado, crucificaram ele, mas pelo amor, e hoje aonde que ele está? Sentado à destra do Pai. É isso que Deus tem para mim, para você. A Bíblia fala que nós já estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo. Só que isso não é uma cadeira, é o ofício nosso, aquela missão nossa, e o propósito que Deus tem para mim e para você.
Ele é o autor e consumador da fé. Nós precisamos estar olhando para Ele. Nós recebemos a salvação dEle. E nós vivemos a vida vitoriosa em Cristo. Jesus tem que estar no centro de todo louvor. Jesus tem que estar no centro de toda mensagem. Jesus tem que estar no centro de todos os nossos projetos. Jesus tem que estar no centro das nossas vidas. Jesus tem que estar no centro da nossa família. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor. Olha o que está escrito em Hebreus 13. Outra vez, porém nele a minha confiança. E ainda, eis-me aqui, e os filhos que Deus me deu. Então Deus nos deu a força que Jesus suportou a cruz, nós temos através do Espírito Santo. Ele manteve os olhos fixos na alegria, sabendo que Deus havia um propósito, Ele está passando por tudo aquilo, para que eu e você vivemos uma vida de graça, e tudo que eu e você precisamos é nós confiarmos nele e viver uma vida vitoriosa. Olha o Salmo número 16:8, fala de Jesus aqui. Jesus, no momento que ele estava passando por todas aquelas aflições, o salmista, ele expressa ali: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Essa é a nossa vitória, a nossa conquista, colocar o Senhor diante de nós, porquanto Ele está à minha mão direita, e não serei abalado. Olha o 9, porquanto está alegre o meu coração, e regozija a minha alma, também a minha carne habitará em segurança, pois não deixará a minha alma no sepulcro, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Nós vemos aqui o salmista dizendo: o Senhor, Ele está diante de mim, continuamente diante de mim. Eu estou debaixo da sua mão direita, não serei abalado, porque esta alegria no meu coração, no espírito, porque nós podemos viver a alegria no espírito, a alegria na alma. A alegria na nossa alma, ela vai oscilar sempre, porque muitas vezes a alma está nos nossos 5 sentidos, ela vai oscilar. Hoje você está alegre, amanhã você está corocochô, amanhã você está cabisbaixo, aconteceu alguma coisa, ouviu alguma coisa na tua alma. Mas o teu espírito, se você está conectado ao Espírito de Deus, você viverá uma vida de alegria permanentemente. E o nosso adversário quer que eu e você andamos pela nossa alma. Ele não quer que nós andamos pelo nosso espírito, porque no espírito nós vivemos uma vida de regozijo, sempre alegre, sempre feliz, radiando aonde que você chegar. Essa graça, essa atmosfera, esse fruir, essa glória, esse Shekinah, ele vai inundar o ambiente, porque a presença do Pai está sobre a sua vida. Mas se você andar na alma, as coisas estão difíceis, economia, o trabalho, o peso, isso, aquilo. E o texto diz que Ele guardará a minha carne, ou seja, a minha alma habitará em segurança, pois não deixará que a minha alma no sepulcro, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Então esse primeiro, reconhecendo o Filho de Deus. Segundo ponto, a certeza do amor do Pai. Isso é importante, você saber o quanto Jesus te ama. Às vezes nós não conseguimos mensurar o amor de Deus pelas nossas vidas. Os anjos do Senhor contemplando a sua vida, e nós fazendo coisa que muitas vezes desagrada o Senhor, e Ele está olhando, se entristece. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele se entristece. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele tem ciúme de nós, porque Ele nos ama. Hebreus 12:5, e já vos esqueceste da exortação que vos fala como a filho. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem te desanime quando és repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe.
Em vez de fugir das dificuldades da vida, nós devemos permitir ser exercitado, ensinado pelo Espírito Santo de Deus no nosso espírito, a fim de que nós possamos crescer, desenvolver, porque o desejo de Deus é que eu e você cresçamos em graça, em conhecimento e sabedoria. Olha o que está escrito em Provérbio 3,12. Provérbio 3,12. Porque o Senhor repreende aquele quem ama, e assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria, e o conhecimento adquirido o entendimento. Deus nos trata como filhos adultos. Deus quer que eu e você desfrutamos das coisas grandes que Ele tem para nós. Mas se nós não crescermos, se nós não desenvolvermos, se nós não deixarmos o Espírito dEle nos conduzir, nós poderemos, em vez de ser uma bênção, poderemos ser maldição na vida das pessoas. Porque muitas vezes nós queremos andar pelo nosso egoísmo, pela nossa soberba, pelo nosso instinto, e nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Por isso, graças a Deus que hoje nós temos aprendido um pouco sobre a quarta dimensão, que nós estamos vivendo na quarta dimensão, são os filhos maduros, e nós desfrutamos de tudo aquilo que Deus tem por nós, através do conhecimento, da submissão, e de uma vida vitoriosa, entendendo, conhecendo, sabendo que Deus ama a mim e Deus ama você. É isso que Deus está falando conosco aqui. Viver essa vida, produzir os frutos, de uma maneira grandiosa e tremenda. Terceiro, nós somos capacitados pela graça de Deus. Qual é o nosso alvo? Participar da corrida cristã. Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Tendes cuidado, para que ninguém fracasse na graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, que porque por elas muitos se contaminaram. Então nós precisamos entender que nós somos capacitados pelo Senhor. E o nosso adversário, ele conhece a palavra mais que qualquer um de nós. E o que ele quer fazer nas nossas vidas? Ele quer tentar colocar a amargura, o ódio, a vingança no coração do homem. E quando ele atinge, através da amargura, através de colocar uma raiz nas nossas vidas, deixar brotar dentro de nós, isso impede de nós desfrutarmos de tudo aquilo que Deus tem para nós. Então você entende porque nós podemos viver um ano 2025 cheio da graça, cheio do favor, cheio das promessas de Deus, quando nós atentarmos, estarmos sempre olhando para Jesus, o autor e consumador de toda a obra. Viver a paz e a santidade que são fruto do Espírito Santo. Nós somos santificados porque Jesus nos santificou. Nós temos a paz de Cristo no nosso coração. O mundo vai tentar colocar ansiedade, angústia, depressão, preocupações, tensão sobre as nossas vidas. E Deus não quer que nós vivamos isso. Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansioso por coisa alguma. Tudo apresente diante do Pai através das suas orações, da súplica, a nossa ação de graça. Ou seja, agradecendo a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é. Esses dois alvos traz a memória do ministério de Cristo, que nos fez rei e sacerdote. Nós precisamos participar dessa corrida com sucesso. Não afastando da graça de Deus, pois a graça de Deus, ela nunca vai falhar nas nossas vidas. Nós dependemos da graça de Deus, olhando sempre com fé. Todos nós chegamos diante do grande avivamento. O avivamento é algo que se dá em todas as coisas. Muitas vezes você pensa em avivamento. O que é avivamento? São as pessoas sendo curadas, o paralítico andando? Não.
isso também, mas são famílias estruturadas, empresários bem-sucedidos no trabalho, você desfrutar da saúde, a sua empresa, as suas finanças, seu ministério, é um pacote completo de dádiva do Senhor em toda a área, uma casa própria, uma casa melhor, um bem-estar, desfrutar de todo um gozo, de uma satisfação. Isso é avivamento, é isso que Deus quer para nós, para que eu e você possamos comer o melhor dessa terra. E para isso nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Olhando para o alto, contemplando a glória celestial do Senhor, nós somos a igreja do Senhor, nós temos a promessa de Deus para com as nossas vidas. Deus nos deu sabedoria para governar essa terra. Louvamos a Deus porque Ele reina e vive para todo sempre. O Senhor dos exércitos, o nosso Rei, o Senhor do Senhor, o Príncipe da paz, o Deus forte, o Deus conselheiro. Olha aqui, Filipenses 3:20 diz assim: mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos a um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o vosso corpo da vossa humilhação, para sermos conforme a sua glória, segundo sua eficaz poder, até sujeitar-se a si todas as coisas. A nossa pátria é celestial. Então nós vivemos aqui como se fosse o último dia das nossas vidas, mas também nós temos que projetar como se estivesse vivendo 100, 200 anos. Ou seja, nós estamos diante de um projeto aqui, mas nós sabemos que a nossa pátria é eterna. Então nós devemos olhar para diante. O reino de Deus, ele é inabalável. Deus está falando hoje através desta palavra. Deus quer operar maravilhas nas nossas vidas. Eu quero declarar sobre cada um de vós. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.